Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 2 horas da tarde. E a gente veio aqui fazer a nossa meditação, né? Vamos refletir o evangelho de hoje, o que Jesus nos traz para a nossa mudança de hoje. Aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias para agradar o seu coração. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de João. A gente vai no livro de João, capítulo 14. O versículo é do 6 ao 15. Do 6 ao 15. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e já o viram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta para nós. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Ele é que realiza suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no meu Filho. No Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente percebe aqui que Jesus, mais uma vez, né, tá com Filipe. Só que dessa vez ele tá com Filipe e com Tiago. Ontem a gente via ele ali com Filipe e com André, né? Então a gente via ali a pouca fé de André, né? A gente via que André arriscou tudo que tinha dentro da sua fé para ajudar Jesus ali naquele momento da multiplicação dos pães. A gente viu que Filipe, não é? Filipe, com sua fé minguada, né? Não viu solução para o impossível de ontem, né? E hoje a gente também vê uma situação parecida, né? Quem era Filipe? Filipe era filho de Alfeu, primo de Jesus, né? Vamos deixar bem claro que era primo de Jesus. Tem muitas pregações por aí, né? Que dizem ser irmão de Jesus, né? Por quê? Porque naquela época os primos, os parentes próximos eram conhecidos, se tratavam como irmãos. Então, Filipe era primo de Jesus, filho de Alfeu, um dos seus apóstolos. E a palavra diz que Jesus diz, Jesus diz a Tomé, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Outra passagem que a gente vê em muitas pregações por aí afora contrária, não é? Que diz que a gente coloca Nossa Senhora, coloca os santos, não é? E só Jesus Cristo que nos leva ao Pai. E é verdade. Só Jesus Cristo. A gente só chega ao Pai passando por Jesus. Eu preciso acreditar em Jesus Cristo, porque Jesus está no Pai e o Pai está nele. Então eu preciso. Então, para mim chegar, para a humanidade chegar até o Pai, que é Deus, precisa passar unicamente por Jesus Cristo, né? Então, só lembrando
que quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, quando a gente pede a intercessão dos santos, né, é para que eles levem as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos sonhos aos braços de Jesus, do seu Filho. Então apenas ela só pede ao Filho. Agora do Filho até o Pai, né? É só Jesus Cristo. A gente só precisa passar por Jesus Cristo para poder a gente chegar ao Pai, a gente chegar à nossa salvação. É só Jesus. Ele é o único mediador, não é? Só que aí, diante de tanto pecado, né, que nós temos, porque nós somos pecadores demais. Então, para que as nossas orações, os nossos desejos, os nossos sonhos cheguem ao coração de Deus, né? Precisamos da intercessão da sua mãe, principalmente da sua mãe, né? E também dos santos, aquelas pessoas que foram pecadoras, mas em um momento da vida se converteu e muitos viveram somente para Jesus Cristo. Muitos fizeram voto de pobreza, né? Eram muitos jovens riquíssimos, que deixou tudo para trás para viver uma vida simples como Jesus Cristo. E lutou contra o pecado. Muitos morreram crucificado, degolado, não é? Pela palavra de Deus. É por isso que leva a esse título de santo, não é? Jesus também nos convida a sermos santos, dentro do nosso limite sermos santos. Só em a gente tentar mudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a gente já está nos santificando. Então, quando a gente pede a intercessão da mãe, a intercessão de Maria, a intercessão dos santos, não é que a gente esteja tirando Jesus Cristo do caminho, não. Muito pelo contrário. A gente está pedindo a intercessão, a ajuda da mãe, que peça ao filho que aquele problema, que aquela dificuldade, ela venha a se resolver mais rápido, né? Por quê? Porque os nossos pecados não deixam que a gente chegue juntinho de Jesus Cristo, não. Por quê? Porque somos desobedientes. É nisso que acreditamos. Mas a gente sabe muito bem que o único mediador entre a humanidade e o Pai é Jesus Cristo. Então, vamos acabar com esse negócio, né? De dizer que a gente tira Jesus Cristo do centro para colocar santo, para colocar Maria, né? Não é bem assim. A gente sabe que o único mediador, e hoje a palavra vem dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O único caminho que vai nos levar à salvação é Jesus Cristo. É a sua palavra, o seu ensinamento, né? A mudança de vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É só aqui que a gente encontra a verdade, é só aqui que a gente encontra a vida, né? Você veja as pessoas que ainda não são convertidas, as pessoas que ainda não encontraram a palavra de Deus, as pessoas ainda que não entendem a vontade de Deus para a sua vida, como elas vivem. São pessoas vazias, não é? São pessoas sem vida, pessoas apagadas, pessoas que vivem do pecado. Aquilo que escraviza. O pecado, ele é muito bom, mas ele te escraviza. Chega um momento que ele te escraviza, não é? Muitas vezes tu quer sair daquilo ali e tu não consegue, não é? Então Jesus, ele é a vida. Quando você encontra isso aqui, você encontra a vida, você tem vida nova, não é? Bebeu da água viva, você não sente mais sede, você não sente mais vazio, você não sente mais carência, você não sente mais nada, porque Ele é tudo, Ele é o caminho, né? Então a palavra hoje vem nos dizer isso e vem nos fortificar na nossa fé. Você veja Filipe mais uma vez. Filipe, Jesus está dizendo a ele ali que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele está no Pai e o Pai está nele. E Filipe, mais uma vez, Filipe vem e diz,
Ah, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Duvidando ali, né? Ou seja, o que é que Jesus diz a ele? Mas Filipe, eu estou tanto tempo aqui caminhando contigo e tu ainda duvidas que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Né? Olha só, Filipe mais uma vez. Aí Jesus diz: eu preciso que você acredite em mim. Eu preciso, nem que seja, Jesus ainda apela aqui, que a gente vê. Nem que seja pelas obras, ou seja, é como se Jesus dissesse, nem que seja pelas obras que vocês viram eu fazer, né? Porque Jesus estava ali, era a última ceia ali, e Jesus dizia, nem que seja por isso. Jesus apelando para que ele, o próprio Filipe ali acreditasse, não é? E a gente? Será que a gente acredita verdadeiramente nisso? Nesse mistério? Será que a gente acredita que verdadeiramente Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Porque se verdadeiramente a gente acreditar nisso, a gente vai passar a entender o que Ele quer para a nossa vida, para que a gente chegue, para que a gente ganhe essa vida, para que a gente encontre esse caminho que é Ele, não é? Para que a gente encontre essa verdade que é Ele. E que a gente encontre a vida eterna, né? Quando chegar o momento. Porque muitas vezes não acreditam, né? Jesus está ali do lado, está caminhando com ele. Muitas vezes Jesus está caminhando na nossa vida. Jesus está fazendo as obras, Jesus está fazendo milagre. Muitas vezes tu pede algo a Jesus, Jesus te dá. Mas tu não obedece, tu não quer saber de conversão, tu não quer saber de nada, tu não quer saber de palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus era muito rigorosa, não é? Se tu abre bem aqui, isso aqui tá falando, vai diretamente, né? Ali naquele pecado que tu costuma praticar. Tu não vai gostar do que tu vai ver aqui, né? Porque Jesus vai ser bem radical e vai dizer, ou você deixa, ou você não vai encontrar a vida eterna. Não é? Encontre a verdade, eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a gente tem que caminhar pela verdade, mesmo que isso doa, né? Porque dói. Você lê isso aqui, você tá dentro de algum pecado e você saber que tá errado e você saber que você tem que sair daquilo ali, que você tem que largar aquilo ali para fazer a vontade de Deus. Porque você passou a ter temor a Ele. Então é dolorido, né? Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto, daquele pecado que está tão bom, né? Para poder fazer a vontade de Deus. Não é fácil, nem para. Aí fica eu aqui meditando e eu fico pensando, né? Como que eu sou uma pessoa tão pecadora? Eu vou conseguir chegar até Jesus Cristo para que Jesus Cristo me leve ao Pai. Sozinha. Como que vai ser isso? Né? Ou eu mudo de vida, ou eu dou o meu sim, ou seja, eu me converto, né? Eu aceito a palavra de Deus, eu mudo de vida, né? Eu tento todos os dias tirar um pouco de pecado de cima de mim, né? Fazendo a vontade de Deus, para que eu possa chegar mais próximo de Jesus Cristo, porque a gente costuma achar, o ser humano, ele é muito achismo, ele acha muita coisa. Então a gente acha que Jesus está sempre disposto, né, a nos ouvir, a fazer a vontade que a gente quer, não é? Mas a gente esquece que a gente não faz a vontade dele, né? A gente é desobediente, a gente não faz. Somos filhos rebeldes e a gente não faz. E o que é que um pai terrestre, o nosso pai, a nossa mãe faz quando a gente é desobediente? Quando a gente não faz a sua vontade? Os pais da gente, ele não nos corrige? Então, nos corrige, não dá aquilo que a gente quer, não é? Ele só dá quando a gente passa a obedecer, né? Geralmente, quando a gente tem filho pequeno, o que é que a gente faz? Ah, meu amor, se você passar nas provas de final de ano, se você tirar notas boas, a gente
Manhinha vai lhe dar aquela bicicleta que você tanto pediu. Aquela coisa que você sempre quis. Aquela boneca, aquela bola, sei lá o que, aquela viagem. Manhinha vai dar só se você passar nas provas. Então eu não posso ter de Jesus Cristo os favores que eu quero se eu sou uma pessoa desobediente. Então por isso nós temos, o próprio Jesus deixou a nossa mãe, né? Inclusive o mês de maio, o mês de Maria, é aquele mês que todos os dias a gente reza o Santo Rosário, né, ou o Santo Terço. Muitas e muitas casas aí fazem o Santo Terço todos os dias durante o mês de maio, porque o mês de Maria é aquele mês que a gente foca mais assim nas coisas de Maria. A gente explica, né, o que é Maria, por que Maria vive dentro das nossas casas, por que a gente traz Maria como mãe, não é? Então é o mês de maio. Então aqui cabe a gente lembrar isso aqui, nessa passagem aqui, não é? Que Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão a mim, mas eu preciso chegar até Jesus Cristo. As pessoas precisam entender isso. Eu preciso chegar até Jesus Cristo. A pessoa que acha, que tem esse achismo, né? Que tem caminho livre para chegar junto de Jesus, com todos os pecados que tem, desobedecendo e fazendo tudo que não presta, né? É uma pessoa muito prepotente de achar. Eu acho que é assim, né? Então, nisso vai descarta o que Jesus deixou, que é Maria, que foi a mãe. Jesus deixou ali na cruz, porque ele sabia que a gente era falho. Quando Jesus deixou Maria ali, naquele momento do último suspiro, né? Que estava lá o discípulo, a palavra diz o discípulo mais amado, que a gente já sabe que é João, né? Que não foi colocado o nome, porque é o nosso nome no lugar. Então, quando ele diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e a partir daquele momento os discípulos entenderam que ele tinha dado ela por mãe, para que ela fosse a intercessora, a nossa intercessora. Uma ajuda que a gente tem é a nossa mãe, que intercede até o filho pelos nossos problemas, pelas nossas dores, por aquilo, pelos nossos sonhos. Ela intercede. Então, eu preciso de um mediador para chegar até Jesus Cristo, né? Aí a palavra diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Então, quando eu chego até Jesus, eu chego até o Pai. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo está no Pai e o Pai está nele, não é? Então se torna tudo muito difícil quando eu não acredito nesse mistério, quando eu não acredito na mãe, quando eu não acredito que Nossa Senhora ela é intercessora. É só o que ela é. O papel dela é ser a nossa mãe, nos receber como filho, né? E estar ali pronta para pedir pelos seus filhos ao filho dela, porque ela não tem o poder de curar, né? Muitas vezes a gente vê pessoas ignorantes no entendimento, não é ignorante na fala, mas ignorante no entendimento, de pedir as coisas ao santo, né? E quando se realiza aquilo ali, né, achar que foi o santo que fez, mas é por pura ignorância, né? Por pura ignorância de não entender verdadeiramente as coisas. Mas não é o santo que dá. A gente vê tantos devotos. Ah, devoto de Padim Padre Cícero. Padre Cícero. Gente, às vezes ali no Juazeiro chega a ser uma coisa... como é que eu posso dizer? Uma coisa assim... Uma blasfêmia também. Também uma blasfêmia, por quê? Porque as pessoas elas são tão ignorantes que dentro do seu coração muitos acreditam que é Padre Cícero que faz o milagre, não é? Muitos têm lá, você chega lá, você vê. Eu nunca fui, né? Mas eu já vi por fotos, por pessoas que vai, né? Que tem lá o lugar, ali tem perna, tem braço, tem crânio,
tem intestino, tem tudo ali de plástico, que são coisas que foram curadas. Né? As pessoas foram curadas daquilo ali e ali levam ali para ficar ali, aquela relíquia ali, junto de Padre Cícero. Mas não foi o Padre Cícero que fez o milagre. Quem fez o milagre foi Jesus Cristo através de Padre Cícero. Da intercessão de Padre Cícero. Quando eu me ajoelho e peço por você, eu estou sendo intercessora na sua vida. Eu estou sendo uma intercessora. Então, a gente acredita nisso. Por quê? Porque Maria foi deixada por ele na cruz como nossa mãe. Então, Maria tem o poder. Maria está, acreditamos nós católicos, que Maria está junto de Deus, junto de Jesus Cristo lá. Por quê? Porque ela é mãe dele. Ela é a mãe dele. Entendeu? Então, ela está lá. Isso é fato. Porque eu e você, a gente se colocando no lugar de Jesus Cristo, tendo o poder que ele tem, a gente não traria nossa mãe para junto? Com certeza, né? Com certeza. E seria aprovadíssimo por Deus, pelo Pai maior. Por quê? Porque, em primeiro lugar, foi Deus que a escolheu no ventre da sua mãe para que fosse esta mulher que tivesse o seu ventre santo para colocar o seu filho, né? Para gerar o seu filho naquele ventre. Então, tudo que Jesus assinar, sim, é assinado pelo Pai. Então, o Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Então, Nossa Senhora, ela é só uma intercessora. Padre Cícero foi um homem muito bom, sabe? Foi um homem muito bom. Então, pela trajetória de vida de Padre Cícero, ele se transformou num intercessor, um santo, aonde você pede o milagre, né? E ele pede ao Pai, ele pede a Jesus Cristo que seja realizado o milagre. Nós temos aqui na nossa casa um milagre. Eu pedi a ele, não é? O milagre da minha neta, para minha neta voltar daquele coma, né? Para que ela tivesse os seus sinais vitais ali e voltasse com 12 dias, né? Uma criança com 12 dias. E então eu vi aquilo ali, não é? Eu vi ali aquele milagre acontecer. Foi a intercessão de Padre Cícero. Não foi Padre Cícero que deu a vida à minha neta, e sim Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não me sinto digna de pedir nada a Deus pelos meus pecados, não é? Pelos meus pecados. Aí você pode perguntar assim, mas e os santos? Os santos também não eram pessoas pecadoras, né? Mas os santos, por que eles carregam esse título? Porque eles deixaram o pecado de lado. Eles se martirizavam, eles se machucavam para não ter o pé de pecar. Se viesse a vontade do pecado, a vontade da carne, vamos se dizer assim, sexualmente falando, porque todos nós somos humanos e todos nós sentimos, não é? Eles também não eram diferentes. Mas eles se mutilavam para que aquela vontade passasse. Eles não queriam mais viver a vida do mundo, eles já tinham vivido tudo o que tinha para viver. Né? Então, essa obediência dá a ele o título de santo. Jesus tem favores para eles, mais do que a nós. E Nossa Senhora nem se fala que é mãe. Então, Nossa Senhora é a santa maior. E depois vem essas pessoas aí. Santo Agostinho, né? Se você for ler a história de Santo Agostinho, você vai ver Santo Agostinho era um prostituto. Um prostituto. Você imagina um prostituto se converter verdadeiramente e sair, não querer mais saber de prostíbulo, de nada. Não querer saber nem de mulher. Por quê? Porque conheceu a palavra, se encantou com ela, né? E disse, eu não quero mais essa vida para mim. E dali ele foi viver e ele viveu verdadeiramente. Ele não fez como eu, como você, que muitas vezes a gente sai do pecado hoje, a gente confessa o pecado hoje e amanhã a gente já está caindo de novo. Não, ele deu um voto, né? Pelas orações de sua mãe, que passou a vida inteira orando para que ele saísse dali, ou seja, ela era uma intercessora, né? E Santo Agostinho virou um santo, né? Então,
Quando Santo Agostinho, diante das suas obediências, depois que saiu daquela vida, pede a Jesus Cristo algo, é concedido. E aqui a palavra diz: o que pedires a mim, com fé, confiando, eu te darei. Eu te darei. Mas para isso eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Então, se eu tenho fé em Jesus Cristo, que Ele existe, que Ele é o meu Pai, eu preciso obedecer. Né? Precisa-se, em primeiro lugar, haver uma conversão. Né? E precisa, daí dessa conversão, ser uma pessoa fiel. Lutar pelo pecado, lutar pelas coisas erradas que o mundo oferece. Né? Somente a minha luta me santifica todos os dias. Entendeu? É isso que a palavra vem dizer hoje. Hoje a gente aprende, a gente leva para a nossa vida que só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Não é? E a gente também aprende isso. A gente aprende que os santos, eles são pecadores, né? Com exceção de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era uma pecadora. Senão, ela não teria sido. A gente precisa entender isso. Ela não teria sido escolhida por Deus. Não é? Nossa Senhora, ela tinha a sua bondade perfeitinha para que Jesus a escolhesse para botar um santo naquele ventre. Não era só porque Nossa Senhora era uma donzela, Nossa Senhora nunca tinha sido tocada por homem. Não. Era a obediência dela, era a vida dela. Então, Deus já sabia que ela ia ser escolhida para isso, né? Então a gente tem Nossa Senhora como nossa mãe, como nossa intercessora. Quando alguém chegar e dizer, vocês católicos, né, gosta de colocar os santos no lugar, só Jesus é o único mediador, saiba responder. Entenda e saiba responder, não é? O porquê. Aonde esses santos e essas pessoas que levaram uma vida correta depois de encontrar a palavra de Deus nos leva. Os santos e Nossa Senhora nos leva a Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo nos leva até o Pai, que é uma única pessoa, né? O Pai está nele e ele está no Pai. Amém? Uma boa tarde para vocês, o restinho de tarde, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.